Oi, gente, como é que vocês estão? Quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais, na parte de propriedades mecânicas. Hoje a gente vai estudar o que é o coeficiente de Poisson. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês que acompanham o canal, que seguem as aulas aqui, para deixarem o curtir aí nesse vídeo, para se inscrever e para compartilhar o canal com amigos que estão fazendo essa disciplina. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Agora vamos para a aula. O coeficiente de Poisson é uma parte relativamente rápida da matéria, porém eu estou querendo passar essa parte um pouquinho mais com atenção e um pouquinho mais devagar, até para não acumular muita coisa para quando a gente realmente começar a olhar os ensaios mecânicos como um todo, que eles são um pouquinho mais extensos, e a gente vai precisar de mais tempo. Eu não quero dar uma aula muito extensa de uma vez só, então eu estou indo aos poucos na parte da matéria. Vamos lá, a gente já estava vendo nas últimas aulas que a gente viu o que é uma tensão, o que é uma deformação, a gente viu o modo de elasticidade, a gente viu como o material se comporta quando ele está sendo deformado por tração. Agora a gente vai entender o que é o modo de Poisson. Quando eu estou realizando uma tensão no meu material, por exemplo, no meu eixo Z, vamos olhar aqui, ó, esse aqui é o meu eixo Z, esse aqui é o meu eixo X, né, Y e o Z. Quando eu estou fazendo um carregamento aqui uniaxial, eu estou aplicando uma carga aqui no meu eixo Z, quando eu realizo uma tensão nesse meu material, eu gero uma deformação também nesse mesmo sentido, que eu vou chamar de EZ. Essa deformação no meu eixo Z ela vai ser positiva, né? Porque eu estou saindo desse estado aqui pontilhado de azul e indo para esse estado aqui vermelho. Eu estou tracionando esse meu material e eu estou tendo um acréscimo aqui, ó, de ΔLZ, que eu estou chamando aqui, ó, ΔLZ sobre 2, e aqui eu também vou ter um ΔLZ sobre 2, que juntando os dois eu vou ter um alongamento ΔLZ, ou seja, quanto que o meu material ele expandiu naquele meu eixo Z. Por consequência, quando eu estou realizando essa deformação, esse alongamento no meu eixo Z, o meu material ele não vai expandir. A variação do volume do meu material ele tem que ser constante. Então, se eu estou expandindo aqui no meu eixo Z, significa que no meu eixo X ela está encurtando. É como se eu pegasse uma borracha aqui e começasse a esticar. Está esticando, beleza? Mas aqui nessa parte interior da minha borracha, ela começa a encolher, tanto para um lado quanto para um outro. Então, quando eu realizo esse movimento, eu, por consequência, eu vou ter uma deformação aqui, tanto no meu eixo X, né? Aqui é o meu eixo X. Eu vou ter uma deformação aqui a modo que eu estou encolhendo o meu eixo X, e eu também vou ter uma deformação no meu eixo Y a modo que eu vou estar encolhendo aqui, ó. Aqui, ó, o meu material, ele encolheu aqui, ó, o meu ΔLX, ele encolheu um pouquinho aqui, eu tive uma deformação nele. Da mesma forma, eu também tive uma deformação no meu eixo Y. E aqui a minha deformação no meu eixo Z ela vai ser positiva, ela vai ser maior que zero, e a deformação no meu eixo X ela vai ser negativa. Aqui eu estou chamando de W, exatamente já que eu também estou considerando que está acontecendo só no meu eixo X, mas ela acontece no meu eixo X e no meu eixo Y, né? Essas deformações, essas constrições que eu botei aqui em forma de texto para vocês, elas vão ocorrer na minha direção lateral XY, que ela é perpendicular à tensão aplicada. E então, gente, em suma, quando eu tenho um material isotrópico, a gente lembra lá que a gente já viu no início das aulas, nas aulas anteriores, o que é um material isotrópico, que ele não vai variar a propriedade, ele tem um direcionamento cristalino, no final das contas, meio que nulo ou igual em toda a minha estrutura cristalina. O meu EX vai ser igual ao meu EY. O que é, afinal das contas, Júlio, o coeficiente de Poisson? O meu coeficiente de Poisson, ele é exatamente a relação da minha deformação lateral, por exemplo, o meu EX aqui, em relação à minha deformação no meu eixo Z, na minha deformação axial. Ou seja, é quanto que o meu material está encolhendo em relação ao quanto que ele esticou. Então, ó, o meu EX vai ser igual ao meu EY, então o meu coeficiente de Poisson aqui, que tem essa letrinha que é um Vzinho aqui, que se não me engano é o mu, ele vai ser igual ao EX sobre EZ ou EY sobre EZ. Como esse meu valor aqui de EY e o meu valor de EX são negativos, eu coloco um valor negativo aqui para no final das contas o meu coeficiente ele ser positivo. Aqui eu tenho uma tabelinha, que eu já tinha até mostrado uma parecida para vocês, que aqui eu tenho o meu modo de elasticidade e eu tenho diversos tipos de coeficiente de Poisson para diversos metais. Em geral, o meu coeficiente de Poisson ele vai variar aqui ó, entre 0,28 e 0,35 para os metais. O coeficiente de Poisson teórico ele deveria variar entre 0,25 e 0,5. E em média aqui a gente acha estes valores aqui para os metais.
Bom, na nossa última aula a gente estudou o que era o módulo de elasticidade e o que era o módulo de cisalhamento. Esses dois módulos eles estão correlacionados um com o outro, e eles são relacionados, inclusive, em relação ao módulo, o coeficiente de Poisson. Então, se eu sei o meu módulo de elasticidade do meu material e também sei o coeficiente de Poisson do meu material, eu consigo estimar, lembrando que eu estou estimando, eu consigo estimar quem que é o meu módulo de cisalhamento. Né? Você lembra que o meu G é o meu módulo de cisalhamento? Então, eu tenho essa relaçãozinha aqui do meu módulo de elasticidade com o meu módulo de cisalhamento e o meu coeficiente de Poisson. Em geral, quando eu estou trabalhando com metal, o meu módulo de cisalhamento ele vai ser 0,4 o meu módulo de elasticidade. Em alguns materiais que eles são anisotrópicos, ou seja, quando eu tenho uma direção específica, o qual eu tenho um ordenamento cristalino diferente da outra, o meu comportamento elástico ele vai variar com a direção cristalográfica que eu estou trabalhando. Então eu vou ter que determinar qual que é a constante elástica para exatamente cada direção, para eu determinar também qual que é a propriedade do meu material naquela direção. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha de módulo de elasticidade, ó, e em diversas direções do meu cristal. Isso é, eu estou trabalhando, aqui nesse caso eu estava trabalhando com um monocristal, coisa que a gente não costuma ter na realidade, mas como isso é um exercício teórico, se eu pegasse um monocristal e avaliasse qual é o módulo de elasticidade dele nessas direções, eu teria uma diferença nesse módulo de elasticidade. Na realidade, a maior parte dos metais, eles são policristalinos. O que significa? Que eu tenho diversos cristais, eu tenho alguns cristais aqui, esses cristais, eles têm essas direçõezinhas aqui, ó, que vocês podem ver, eles têm diversos ordenamentos. Porém, como eles são muitos cristais, eles têm diversos ordenamentos para diversas direções, e como eu estou olhando uma questão um pouco mais macroscópica, eu acabo anulando. Essas direções acabam uma anulando outra. É como se eu tivesse um monte de direção aleatória e, no final das contas, eu não tenho uma resultante para um ponto específico. Pela aleatoriedade das direções cristalinas dos meus grãos, eu acabo um anulando o outro e macroscopicamente o meu material eu posso considerar que ele é isotrópico, ou seja, a propriedade dele vai ser a mesma para qualquer direção que eu vou estar aplicando. Aqui ainda tem uma observação, né, que materiais cerâmicos e inorgânicos eles também são isotrópicos. E agora, só para a gente fazer um exercíciozinho, para a gente dar uma fixada também nessa ideia do coeficiente de Poisson, eu vou ter aqui uma tensão de tração que deve ser aplicada ao longo de um eixo de uma haste de latão cilíndrica, que tem um diâmetro de 10 milímetros. Ele já está me dando aqui, ó, o meu A0, ele está me dando um diâmetro aqui, ó, o meu D0, com isso eu consigo calcular o meu A0. De 10 milímetros. Determine a magnitude da carga necessária para produzir uma alteração de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros. Ele está querendo saber aqui, ó, qual é a tensão que eu vou ter que aplicar para eu ter esse tipo de alongamento no diâmetro se a deformação for totalmente elástica, ou seja, se eu estou tendo uma deformação completamente elástica, eu estou assumindo a minha lei de Hooke, que a minha tensão vai ser o meu módulo de elasticidade vezes a minha deformação. Bom, como que eu calculo isso? Primeiro, ele está querendo saber uma alteração no diâmetro, né? No meu eixo X. Esse aqui é o meu diâmetro, e o meu diâmetro está no eixo X, e aqui eu estou no meu eixo Z. Ele está aplicando uma carga no meu eixo Z, que é assim, uma carga atrativa aqui no meu cilindro, e ele quer saber uma deformação no meu eixo X. Ele me disse quanto que é o meu alongamento. Ele me falou que o meu alongamento é 2,5 vezes 10 a menos 3. Como eu sei que quando eu estou aplicando uma carga aqui atrativa, o meu material ele vai comprimir, no final das contas eu vou ter uma alteração de menos 2,5 vezes 10 a menos 3, e como que eu determino o meu EX, vai ser ele dividido pelo meu D0. Se esse aqui é o meu alongamento, meu ΔD, eu só preciso de dividir pelo meu D0. Com isso, eu consigo achar aqui quem que é o meu EX. E pela minha relação do Poisson, eu sei que o meu coeficiente de Poisson ele vai ser igual ao meu menos EX dividido por EZ. Então, se eu jogo esse EZ para cá e jogo esse Poisson para cá, eu consigo descobrir quem que é o meu EZ. O meu EZ vai ser o meu menos EX sobre o Poisson. Na minha tabelinha aqui, eu estou trabalhando, né, com latão. Quando eu vou olhar aqui o meu latão, o meu coeficiente de Poisson é 0,34. Com esse coeficiente de Poisson, eu consigo determinar quem que vai ser o meu EZ. Eu cheguei no meu valor de EZ, eu consegui calcular quem é a minha deformação EZ. A partir da minha deformação EZ aqui, eu consigo já descobrir quem que é a minha tensão. Por que eu quero descobrir quem é a minha tensão? Ele perguntou qual é que é a magnitude da carga, gente. Gente, não vamos confundir a carga com a tensão.
A carga, eu estou falando de força, em newtons. A tensão, eu estou falando de MPa. Então, como eu posso descobrir a carga? Se eu sei a minha tensão e eu sei a minha área, eu consigo descobrir a minha carga. A minha tensão vai ser a minha deformação de Z vezes o meu modo de elasticidade. Pela minha tabelinha aqui, eu sei que meu modo de elasticidade é 97 GPa. Então, substituindo valores, eu consigo saber quem que é a minha tensão, 71,3 megapascal. E depois que eu descobri a minha tensão, eu consigo jogar aqui agora na minha outra equaçãozinha, que é o quê? Que a minha tensão é a minha força sobre a minha área. Quem que é a minha tensão? Acabei de calcular. Quem que é a minha força? É o que eu quero saber. Quem que é a minha área? A minha área vai ser uma área de uma circunferência. A minha área vai ser o meu D0 ao quadrado sobre 2 vezes π. Substituindo aqui os valores da minha equação, eu vou pegar e colocar aqui o meu valor, né, de 71,3 MPa. Lembrando que isso também é Newton por metro quadrado, né, quando estou multiplicando aqui pelo meu 10 à sexta. E vou substituir aqui também o meu valor do meu D0, que aqui está 10 milímetros, eu coloquei aqui em metro, porque eu estou trabalhando aqui em metro, eu quero trabalhar aqui em metro. Depois esse metro quadrado vai cortar com esse metro quadrado. E resolvendo essa conta aqui, eu vou achar 5.600 newtons. Essa aqui é a minha carga. Gente, é muito importante vocês não confundirem carga com tensão. Isso ocorre muito. Eu já peguei muito aluno errando isso, confundindo besteira que é carga e tensão. Carga é newton, carga ela é adimensional, é o que eu estou aplicando de força. A tensão é a minha relação da minha carga com a minha área. Bom, por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembre de deixar o curtir e compartilhar essa aula com seus amigos e até a próxima aula. Tchau, tchau.